Em 2020 e 2021, nós vimos o mundo queimar. Os incêndios no Colorado são os 2 maiores incêndios florestais da história desse estado. Incêndios florestais vêm assolando o estado há quase 4 dias. Bombeiros, apoiados pela Força Aérea do país, estão lutando para conter incêndios. O que conecta todos esses incêndios é que eles estão batendo recordes. Isso acontece todos os anos. Novas manchetes sobre ondas de calor sem precedentes e incêndios florestais cada vez maiores. Jornalistas, mas parecem um disco riscado. Quando os incêndios estão terminando na Califórnia, eles iniciam na Austrália. Mas não precisa ser assim. Incêndios florestais não são um problema distante, eles queimam 3% da área terrestre do planeta todos os anos. Se não controlarmos esse problema, as emissões de carbono dos incêndios vão acelerar ainda mais as mudanças climáticas. Vamos ver 4 maneiras usadas para tentar evitar que incêndios florestais destruam o planeta. Mas uma coisa, as mudanças climáticas estão deixando os incêndios mais intensos. Cientistas dizem que a área queimada por ano caiu nas últimas décadas. Mas um estudo feito em 2017 mostra que isso está acontecendo porque estamos construindo fazendas em savanas, lugares que antes tinham incêndios. A razão pela qual parece que há mais incêndios é que as áreas estão queimando por mais tempo e também estão mais quentes. Isso significa mais fumaça e mais poluição no ar. Parece óbvio, nós queimamos combustíveis fósseis e liberamos gases de efeito estufa, aquecemos o planeta e com isso as secas ficam mais longas e as ondas de calor mais fortes. Isso não significa que os incêndios florestais são mais propensos a começar, mas significa que há mais arbustos secos, o combustível para os incêndios. Os cientistas descobriram que a mudança climática já agravou os incêndios florestais e as pessoas estão começando a ouvir. Você deve agir como se a sua casa estivesse queimando, porque está. O fato é que o fogo é uma coisa muito simples de acontecer, você só precisa de certas condições climáticas, combustível e uma faísca. Então, a solução óbvia seria parar as mudanças climáticas. Isso iria estabilizar o clima e secar menos a vegetação que serve como combustível para as chamas. Mas não é apenas isso. Uma solução é lutar contra o fogo com o fogo. Literalmente. Muito antes da Califórnia se tornar Califórnia e Austrália, índios americanos e aborígenes australianos usavam o fogo para manter suas terras seguras e saudáveis. É daí que vem a ideia de lutar contra o fogo com o fogo. Pequenos incêndios como esse podem remover a vegetação inflamável e criar barreiras que o fogo não pode cruzar. Fazer isso em estações frias protege as florestas de incêndios não controlados e até incentiva o crescimento de plantas locais. Comunidades indígenas em todo o mundo usavam o fogo dessa forma para cuidar da terra há milhares de anos, mas os colonos ficaram com medo do fogo e evitaram a prática. E aqui está a ironia, ao tentar acabar com o fogo em vez de gerenciá-lo, na verdade estamos aumentando o risco de incêndios incontroláveis. Em algumas partes da Austrália e dos Estados Unidos, bombeiros indicam o fogo controlado para prevenir grandes incêndios, mas na maioria dos países isso ainda não é comum. O estilo ocidental de manejo do fogo está em oposição direta à técnica indígena. Muitas pessoas apoiam a maneira indígena no papel, ou o conceito disso, mas as dificuldades surgem quando nossas nações querem colocar o método em prática, querem acender um fósforo, como sempre dizemos, e daí ouvimos: "Ah, vamos mais devagar, isso obteve a aprovação adequada, seguimos os canais adequados." Não é uma surpresa que o mundo tem medo de incêndios. Muitos não entendem a maneira indígena de manejo do fogo. Mas há também um outro problema. Hoje o clima é muito diferente de 100 anos atrás. Conversei com pessoas mais velhas e elas me disseram como era a vegetação, onde havia água. A vegetação hoje é completamente diferente. E quanto mais quente o planeta fica, mais bombeiros precisam combinar o conhecimento indígena com tecnologia moderna. Podemos controlar o fogo ao desacelerar as mudanças climáticas e queimando a vegetação rasteira, mas como parar um incêndio que já começou? Os incêndios nos últimos anos foram tão grandes que puderam ser vistos do espaço, apenas seguindo a nuvem de fumaça que eles deixaram. Satélites como esse cada vez mais guiam bombeiros na luta contra as chamas na Terra.
A Organização Mundial Meteorológica afirma que o avanço da tecnologia de satélites ajuda a detectar e monitorar incêndios. Cientistas usam os dados como modelo para saber onde vai ser o próximo incêndio. Mas algumas áreas são de difícil acesso, pode demorar muito até os bombeiros chegarem. É aí que os drones entram em ação. Ao voar próximo ao fogo e coletar mais dados pontuais, drones dão uma ideia mais clara do que realmente está acontecendo. Eles complementam as informações de satélites, que têm a resolução das imagens limitada e precisam de mais tempo para circundar a Terra. Mas e se não funcionar? Algumas pessoas serão forçadas a se mudar. Esta não é uma solução, mas torna os incêndios florestais menos perigosos, porque, embora os incêndios florestais façam parte da natureza, em alguns lugares eles simplesmente se tornaram fortes demais para combater. Para aqueles que ficam, há materiais e técnicas de construção que reduzem o risco, como construir longe de florestas, usar materiais resistentes ao fogo, como o concreto, até para os telhados, e limpar a vegetação morta. Dá também para comprar filtros para se proteger da fumaça. Mas há limites. As temperaturas devem aumentar em até 3 graus neste século. Em muitas partes do mundo, casas que antes eram seguras devem passar a correr risco de incêndios. Mas nem todas as notícias são ruins. Já temos ferramentas para o problema. Isso significa gerenciar melhor o planeta e as florestas, superar o nosso medo do fogo controlado e usar a tecnologia contra os incêndios que ameaçam as nossas vidas.